Hoje nós vamos estar falando a respeito dos elementos que são fundamentais para o crescimento cristão. Nós devemos entender que a vida cristã, a ordem divina, é sempre para que o cristão continue crescendo e avançando. E enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos estar, de fato, avançando em direção a Cristo, crescendo, né? A vida cristã ela não é uma vida, como eu disse logo no início, uma vida monótona, parada. Pelo contrário, é uma vida em desenvolvimento, tanto em relação ao fruto do Espírito, como em relação aos dons espirituais, como em relação também aos carismas e ao caráter de Cristo dentro de nós. A ordem divina é que nós possamos avançar cada dia mais até a volta de Jesus, assim assumindo a estatura de varão, né? Perfeito. Então, o que eu quero mostrar para você aqui nessa entrevista é que eu e você precisamos de elementos para o nosso crescimento. Senão, nós iremos retroceder. E a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que vai para trás, naquele que retrocede. Pelo contrário, o prazer de Deus está assim como o prazer de um pai e um filho, em ver o filho crescer, se tornar mais maduro, ser fortalecido, possuir mais visão, cada dia mais tornar-se mais sábio e, é claro, alinhado ao propósito do Pai. Então, se você quer crescer na graça e no conhecimento, entender como você faz isso, a entrevista é agora. Pastor Samuel, leia para nós o nosso texto base aí e nos mostra aí de início qual é o primeiro elemento que, sem o qual, se não possuirmos ele, não haverá crescimento cristão. Amém. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, o apóstolo Pedro escreveu às igrejas, a igreja de Cristo como um todo, dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É claro que é imperativo que nós precisamos crescer. Mas antes de ver o como crescer, nós precisamos entender o porquê crescer. Sabe, o pecado ele limitou as nossas forças, ele limitou as nossas capacidades de uma forma muito brutal. O Senhor não nos criou dessa forma, mas uma vez que nós nascemos nesse mundo, agora precisamos desenvolver aquilo que o Senhor já nos deu. E esse mesmo apóstolo Pedro, lá no início dessa segunda carta, no capítulo 1, ele escreveu o seguinte: seu divino poder, poder de Deus, nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Ou seja, tudo que nós precisamos, tanto para viver, quanto para viver em santidade, para ter uma vida piedosa, para ter uma vida de devoção, o Senhor já nos deu. Ou seja, em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para uma vida desde os aspectos mais práticos, como o Senhor suprir as nossas necessidades físicas, necessidades estruturais, quanto aquilo que nós precisamos para ter uma vida espiritual saudável, o Senhor já nos deu. Então a primeira coisa que eu preciso entender sobre crescimento espiritual é que isso nunca vai partir de mim mesmo, naturalmente. O nosso coração, ele é mau. A palavra do Senhor é muito clara em dizer isso. Então, esse desejo ele não surge em mim, é sempre uma iniciativa do Espírito para comigo. É sempre uma iniciativa de Deus para o meu desenvolvimento. Só que, claro, eu preciso responder a isso com dedicação. Eu preciso responder a isso de uma forma onde a minha parte também vai ser feita, nesse relacionamento que é uma via de mão dupla. Porque logo depois de dizer que Deus nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a devoção, no versículo 5 do capítulo 1 de 2 Pedro, ele diz: por isso mesmo, porque vocês já têm tudo que precisam, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio. Então ele está dizendo: olha, vocês já receberam tudo. Então a gente poderia sentar num lugar confortável e falar: não, tudo que eu necessito Deus já me deu. Mas ele diz: não, empenhem-se para acrescentar aquilo que você já tem, no caso, a fé, que é o que nos leva à salvação, virtude, a virtude, conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, perseverança, e assim sucessivamente. E ele vai nos dar uma lista de coisas que nós precisamos fazer a partir daquilo que Jesus nos deu. Então, o ponto de partida foi de Deus. Ele nos escolheu nos salvar. Ele nos escolheu e nos chamou para si. Ele nos deu fé. Ele nos deu o seu Espírito. E agora nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, como nós crescemos? Através das várias disciplinas espirituais.
E eu acho muito interessante que o salmista escreveu no Salmo 115, que ele escreveu, se eu não me engano, assim: os ídolos deles, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm olfato, mas não sentem cheiro nenhum, têm mãos, mas não tocam em nada. E no final ele diz: tornem-se como eles, aqueles que o fizeram e aqueles que neles confiam. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Nós adoramos o dinheiro, vamos nos tornar cada vez mais dinheirista. Nós adoramos a nós mesmos, então nós vamos construir um império em torno do nosso ego. E quando o nosso coração adora ao Senhor, a palavra do Senhor diz que nós vamos nos tornar mais parecidos com Ele, seguindo o exemplo de Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para crescer é olhar para Cristo. Não só num aspecto super espiritual, olhar para a palavra mesmo, para como Jesus viveu nessa terra. Porque o objetivo de Cristo na terra não foi simplesmente, não que seja simples, eu não estou falando no sentido simplista, mas ele não veio apenas para nos salvar, porque se fosse só para morrer naquela cruz e ressuscitar, ele poderia ter vindo já com 33 anos, mas ele escolheu vir e viver todo o processo de vida. Ele veio em um ventre, ele dependeu do leite materno, ele passou pelas fases da vida até chegar à vida adulta, até desenvolver o seu ministério público. Para quê? Para nos mostrar como um filho de Deus vive, para deixar claro para nós que é possível viver nesse mundo 100% homem e ainda assim viver uma vida para a glória de Deus, e ainda assim ser obediente ao Senhor. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos desenvolver para crescer espiritualmente é aprender a olhar para o exemplo de Cristo Jesus. Maravilha. É interessante observar, espectador, que principalmente você que confessou Jesus, que se entregou a Ele, que tornou-se um cristão a partir de agora, de que nesse momento a sua vida agora ela entra em uma nova dimensão, né? Você recebeu uma nova natureza e o Espírito de Deus se move em você. Você que se entregou a Jesus agora, você que confessou a Jesus, nós vamos dar para você aqui alguns elementos que, sem os quais você não conseguirá de modo algum avançar, não conseguirá força, não conseguirá crescer, se não houver de fato relacionamento com esses elementos aqui que nós vamos dar para você. O primeiro, o pastor acabou de já citar, para aprender a avançar na vida cristã, você tem que aprender a olhar para Jesus. Você tem que aprender a focar os seus olhos naquele que é o autor e consumador da sua fé. Ou seja, através dele a sua fé começa e através dele também a sua fé é aperfeiçoada, como diz no livro de Hebreus. Agora, esse ponto sobre olhar para Jesus é muito interessante, Samuel. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se você mantém os seus olhos em Cristo, fica mais difícil para você se frustrar com as pessoas. Não é isso? Fica mais difícil para você se frustrar com as pessoas, porque você acaba não projetando a sua espiritualidade na base humana. Geralmente, quando nós não mantemos os nossos olhos em Cristo, a gente se frustra mais com os outros e se desanima mais com a gente. Esse é um ponto muito interessante. Então, se você quer ficar desanimado, olhe para você mesmo. Se a gente quer ficar desanimado, a gente tem que aprender a olhar para a gente. A gente vai ver muitas falhas, nós vamos ver muita imperfeição. Então a gente desanima quando a gente foca os olhos em nós. Agora, se você quer ficar frustrado, aprenda também a olhar só para as pessoas, porque as pessoas frustram as pessoas. Agora, se você quer ficar encorajado, aprenda a olhar para Jesus. Aprenda a manter seus olhos nele. Nele você consegue erguer-se, nele você consegue ser reconstruído e restaurado quantas vezes forem necessárias, por meio da graça de Deus. E abraçar essa graça e avançar. Abraçar essa graça e seguir em frente quantas vezes necessariamente for. Então, o primeiro ponto é: olhe para ele. Mantenha seus olhos nele. Eu sei que às vezes não é fácil, até porque nós somos discípulos. E a semelhança do apóstolo Pedro, a gente costuma muitas vezes tirar os olhos de Jesus e reparar na força da tempestade. A gente costuma tirar os olhos de Jesus e reparar nos erros daqueles que cometem com a gente. Às vezes até esquece dos erros que a gente comete com os outros. Eu tenho entendido que a maturidade, a maturidade cristã, Samuel, ela é demonstrada na nossa vida à medida, não que a gente repara mais nos erros das pessoas contra nós, mas à medida que a gente aprende a entender os nossos erros contra os outros e contra Deus. Quanto mais você se torna maduro na vida espiritual, menos você olha para os erros dos outros para com você mesmo e aprende a olhar mais os seus erros para com Deus.
Então a sua alma se torna mais humilde, o seu coração se torna mais quebrantado e você se torna mais servo. Você jamais passa a se basear na sua autojustiça. Pelo contrário, você entende a sua estrutura como pecador e a sua dependência da graça de Deus. Você fica mais humilde e não arrogante quando for julgar as coisas ao seu redor. E é interessante que você se coloca mais debaixo da potente mão de Deus, entendendo que é Ele quem exalta no tempo certo a sua vida. Então, o primeiro ponto para avançarmos na vida cristã é aprendermos a olhar para Jesus. Se você tem se frustrado com os outros e às vezes até permitido com que isso afaste você de Deus, é porque você tem olhado demais as pessoas. É hora de você olhar para Cristo, abraçar a graça e seguir em frente. Aleluia. Um dos pontos principais de olhar para Cristo é perceber que quanto mais perto dele, mais claro fica quem eu sou, né? É justamente isso que você está falando. E quanto mais perto de Cristo, mais eu consigo perceber também como ele olha para as pessoas. E a minha visão a respeito de quem erra, até mesmo das pessoas que eu amo, ela vai sendo transformada. Porque à medida que eu me aproximo de Cristo, eu vou ficando mais parecido com ele. Sabe? Por quê? Porque isso é necessário. Não tem como você andar tão perto de alguém e você não se tornar parecido com ela. Então, quando nós escolhemos nos aproximar, nos achegar a Cristo, através de todas as outras coisas que nós vamos falar aqui, palavra, oração, adoração, nós buscamos nos achegar ao Senhor, porque quanto mais perto dele, mais dele em nós e menos do mundo em nós. É verdade. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço especial para Nani Soares, que está acompanhando o programa. Um abraço também para Vanusa Santos, que está conectada com a gente pelo nosso Facebook. Eu quero aproveitar aqui e mandar abraços também para quem já está enviando as mensagens, né? Pelo nosso WhatsApp. Coloca a foto aí, Diegão. Temos aí a família do pastor Fernando está acompanhando o programa. E o filhinho dele mandou uma foto para a gente aí. Coloca aí para a gente mandar aquele abraço especial. Olha aí, ó. Conectado no programa, né? Um abraço, aí é toda a família do pastor Fernando, né? Que sempre tem acompanhado também o programa Impacto da Fé. Se você ainda não enviou sua foto, tira uma foto ao lado da TV e manda pra gente, que nós vamos colocar aqui em nosso programa agora mesmo, através do nosso número que está aí na tela, tá bom? Quero mandar um abraço especial também para o meu querido amigo, meu querido amigão, irmão Ezequias, e também a minha querida irmã Nessi. Um abraço a vocês, meus queridões, né, que acompanham o programa, e sou tremendamente grato, né, por vocês. Até falei esses dias do presente que recebi aqui do irmão Ezequias, né? Tava com ele hoje de manhã. Um abraço, meus queridões, tá? Deus abençoe, e que alegria saber que vocês estão acompanhando o programa. Nós vamos para um rápido comercial e já a gente retorna com um tema sobre crescimento cristão. O primeiro ponto que a gente falou aqui, né, Samuel, foi sobre aprender a olhar para Jesus, não é isso? Sim. A iniciativa, né? Esse é o ponto central. Maravilha. Então, se você quer saber quais são os outros elementos para crescer na vida cristã, não sai daí não, o programa Impacto da Fé ainda está no ar. Maravilha, graças a Deus. Retornamos com o programa Impacto da Fé na manhã dessa quarta-feira. Você que está acompanhando agora o programa, você que ligou a sua TV nesse momento, seja bem-vindo. É um prazer enorme estarmos juntos nesse momento especial de edificação. Nós estamos falando hoje sobre os elementos, né, da vida cristã, os elementos fundamentais para o nosso crescimento, e você é o nosso convidado especial agora a acompanhar esse estudo aqui, a qual estou tendo com o pastor Samuel, que é o pastor da Casa da Bênção, Assembleia de Deus, acostumado a igreja Casa da Bênção só, né, pastor? A igreja Casa da Bênção. Casa da Bênção, né? Não é igreja evangélica, comunidade, é só Casa da Bênção. Igreja Casa da Bênção. Falar nisso, qual é o endereço para os nossos espectadores que quiserem visitar lá? Avenida Natal, número 58, bairro Centro, ao lado da Mix Tintas, próximo ao amigão ali, não tem erro. É fácil demais achar, né? Toda quarta-feira e todo domingo nós temos nossos cultos e nossas células aí ao longo da semana espalhadas pela cidade. Pronto, maravilha. Então vamos lá. O primeiro elemento que nós trouxemos aqui na nosso primeiro bloco para o crescimento cristão é de fato o ato de você manter os seus olhos em Jesus, né? Tudo parte daí. Nós queremos iniciar outro elemento aqui, queremos apresentar a você outro elemento que de fato sem ele, é claro que todos aqui são necessários para a vida cristã.
E esse elemento também, sem ele você não consegue crescer, você não consegue ser alimentado, você não consegue ser fortalecido, você não consegue absolutamente nada, que é a palavra de Deus, né? Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você que acaba de se entregar a Jesus, é um novo convertido, ou você até mesmo que está há anos servindo a Jesus, se você não tiver um relacionamento com a palavra de Deus, lê-la, estudá-la. Não estou dizendo uma pessoa que só lê um versículo aqui ou está colar ou lê quando vai à igreja, né? Não. Você tem que entender uma coisa, que a fé cristã, ela não sobrevive de campanhas, de congressos, de festas eclesiásticas ou de movimentos espirituais. A fé cristã, ela vive e respira a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz os pulmões da fé respirar. Sem a palavra de Deus, você não consegue viver a vida cristã. Ela é o alimento, ela é um pão que nutre a sua alma e desenvolve o relacionamento seu com Jesus. Então, significa que não existe um cristão separado da palavra. Não existe vida cristã fora o relacionamento com a Escritura Sagrada. Ela é a base da sua fé. Ou seja, você que se converter agora, até passar alguns tempos aí nesse fervor, mas se você não se alimentar, a palavra diz, se você não ler, se você não estudar, se não ler a Escritura, não absorver o espírito dela, você vai enfraquecer aos poucos e constantemente irá perder o seu vigor espiritual. Então entenda uma coisa, sem a palavra de Deus o cristão não vai a lugar algum. Ela de fato é o nosso alimento, é a espada do Espírito Santo, é a água que mata a nossa sede e de fato ela é luz para os nossos caminhos, né? E ela é lâmpada para os nossos pés. E o próprio salmista disse que ela é o meio pelo qual nós somos protegidos e limpados do pecado. Os próprios discípulos declararam que ela é a verdade que nos transforma e santifica. Então, entenda uma coisa, para estabelecer aqui o ponto antes de eu passar para o pastor. Não existirá fé no seu coração pulsando em relação a Deus se você não alimentar a sua vida com a palavra. É isso, pastor? Até porque o apóstolo disse que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, sem a palavra de Deus nós não somos mais do que incrédulos. E o que eu acho interessante sobre ter a palavra de Deus como um alimento é porque o salmista disse, né, as suas palavras têm sido meu alimento de dia e de noite. E quando o Senhor foi nos ensinar na oração modelo ali em Mateus capítulo 6, ele colocou lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque assim como o Senhor fez com o povo de Deus no deserto, ele dava a porção necessária para aquele dia. Para estabelecer um princípio, eu preciso que vocês venham me encontrar aqui no lugar da provisão todos os dias, no lugar do alimento todos os dias. E nós também precisamos ir a esse lugar diariamente. Sabe, eu sei que a nossa vida, ela tem demandas, a rotina, nós somos a geração mais acelerada dos últimos tempos. Nunca se houve tanta pressa em todas as coisas. E nós, muitas vezes, acabamos suprimindo esse tempo com o Senhor, esse tempo com a palavra de Deus. Mas Ele é muito claro em dizer que nós precisamos dessa porção diária. Assim como nós alimentamos o nosso físico diariamente, nós precisamos também nos alimentar das palavras do Senhor diariamente. Porque é uma porção diária. E sabe, muitas vezes uma porção que nós recebemos no mês passado, na semana passada ou até mesmo ontem já não nos serve para as situações que nós vamos viver hoje. Por isso nós precisamos estar em constante comunicação com o Senhor através da sua palavra. Sabe, não existe nenhum relacionamento saudável que sobreviva a dias sem comunicação. Sabe, se você é casado, você sabe disso. Você não pode passar um dia inteiro sem falar com sua esposa, sem falar com seu esposo, sem que isso gere algum tipo de problema, algum tipo de deficiência para o seu relacionamento. Da mesma forma com a palavra de Deus. E a chave para nós entendermos a nossa relação com a palavra de Deus é aquela estabelecida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que eles dizem que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. E a chave aqui é a palavra perseverava. Eles se dedicavam à palavra.
Então você pode estar no início da sua jornada com o Senhor e falar: olha, mas eu não consigo, eu não tenho o hábito da leitura, me dá sono. Vai fazendo, irmão, vai, continua lendo. Por quê? Porque é necessário realmente que haja essa dedicação. Lembra do que nós falamos no início? Pedro disse: olha, busquem agora desenvolver aquilo que vocês já receberam. Então, essa palavra já nos alcançou. Entregamos a nossa vida para Jesus. Agora nós precisamos nos dedicar a ela. E é através da palavra de Deus que nós recebemos vida. É a palavra de Deus que dá vida aos nossos relacionamentos, é a palavra de Deus que dá vida à nossa fé, é a palavra de Deus que nos traz esperança nos dias maus. Sabe, no dia em que você estiver passando pela maior dificuldade da sua vida, você precisa estar cheio da palavra de Deus. E no momento que você estiver vivendo o maior sucesso da sua vida, você precisa estar cheio da palavra de Deus, para que no momento difícil você não se deixe abater e desista, mas para que no momento de extrema felicidade você não se esqueça de quem te colocou lá, de quem é o Senhor da sua vida, de que não é o seu sucesso nem o seu fracasso, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que te alimenta diariamente através da sua palavra. Então, caro telespectador, você compreendeu o segundo elemento? Não existe vida cristã, crescimento, avanço sem a palavra. É impossível, você não vai conseguir desenvolver sua fé, crescer sem estudar a Escritura, sem se alimentar dela. É o seu contato. A Bíblia, ela é Cristo escrito, de modo com que quando você se alimenta dela, você está se alimentando diretamente de Jesus. Ele é a palavra escrita. Cristo é a palavra viva e a palavra escrita, né? Como palavra viva, ele habita em nós. E como palavra escrita, ele nos lê, nos decifra pelo seu Espírito, à medida que você lê a palavra e alimenta-se dela. Como nós acabamos de citar aqui, Diegão, estou mandando para você outra foto aí, e não esquece, tá? O fundo, aquela coisa toda, sempre no programa. Que a fé, ela vem pela palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus e a fé é alimentada pela palavra, significa que se você não se alimentar da palavra, você não terá fé. E se você não tiver fé, não vai agradar a Deus. Quanto menos da palavra, menos fé. Quanto menos fé, menos você toca o Senhor. Quanto mais da palavra, mais fé você tem. Quanto mais fé, mais você toca a Deus. E esse é o ponto e o princípio da vida cristã. Não existe relacionamento com Deus sem a palavra de Deus. Eu acho assim, lamentável algumas coisas que têm acontecido no meio evangélico e cristão, quando as pessoas tentam trazer outros métodos, né, puramente humanos, como métodos de manter as pessoas no caminho, ou até mesmo como pessoas que frequentam a igreja, o templo. E quando na verdade o que vai sustentar uma ovelha é a qualidade do alimento, do pasto que ela vai receber. Às vezes muitos líderes procuram dar muito entretenimento para suas ovelhas no intuito de manter elas, né? E esse entretenimento gira em torno muitas vezes de atividades, retiros, né? Outras coisas que estão sendo criadas. Mas eu quero dizer para você, caro líder, o que vai manter o povo de Deus firme no lugar onde você está liderando não é o entretenimento, não é, como eu posso falar, a palha do entretenimento, é o trigo da palavra de Deus. É o alimento constante, é o estudo, é o ensino da palavra de Deus. Então que eu acredito que um avivamento acontece em nosso meio, Samuel, quando um reabibliamento acontece. Todo verdadeiro avivamento, ele é acompanhado da promoção da palavra de Deus no coração das pessoas. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que a palavra crescia entre os irmãos, entre a igreja. Significa que a compreensão desse povo em relação a quem Cristo é, mediante a sua palavra, era expandida. Então todo o verdadeiro mover de Deus carrega como elemento a promoção da palavra de Deus no coração dos cristãos. Não tem avivamento sem a palavra de Deus. Não tem verdadeiro mover de Deus sem a Escritura. Não tem crescimento sem o ensino. Não há desenvolvimento sem, de fato, a exposição da Escritura à mente dessas pessoas. Então que um verdadeiro líder deve se preocupar muitas vezes, não é nem com quem está saindo da sua igreja, é com quem está saindo do seu púlpito.
Porque o que está saindo do seu púlpito é o que de fato ele deve ter a responsabilidade de dar a esse povo, e o que esse povo vai fazer com o que está saindo do seu púlpito relacionado à palavra de Deus já é responsabilidade do povo. Porque o dever do semeador é semear. Quem vai dar a resposta à semente é o terreno, né? São as terras. Jesus não colocou a culpa de forma alguma no semeador. Ele falou que o problema estava nos modelos de terras que receberam a semente. Então, o cristão ou o líder deve se preocupar em apresentar a palavra de Deus com qualidade, com clareza e solidez. Como as pessoas que recebem essa palavra vão responder, já é responsabilidade dela. Nós não temos responsabilidade, Samuel, de como as pessoas vão responder a palavra. Nossa responsabilidade é pregar o evangelho corretamente a elas, com o poder do Espírito Santo. Como as pessoas respondem a essa palavra já é questão delas. E a Bíblia diz que existem vários tipos de terreno, né? Tem pessoas que recebem a palavra, mas o coração está cheio de pedras. A palavra não cresce, não cria raízes. Tem outras pessoas que recebem a palavra, os demônios vão lá e roubam da mente dessa pessoa, ela esquece, ela não desenvolve também. E existem pessoas também que recebem a palavra, mas estão tão apegadas ao mundo, que é como espinhos que sufocam a palavra no coração dessa pessoa, e a palavra também não desenvolve. Mas existe aquela pessoa que a palavra cai no coração dela, o Espírito Santo está arando e regando o coração dessa pessoa, e então brota, cresce, desenvolve, uns 30, outros 60, outros 100. Então, caro telespectador e você que está assistindo o programa agora, se você firmar a sua fé na palavra, no relacionamento com a palavra de Deus, você sempre será sustentado. E se você permanecer em Cristo, a vida de Cristo mudará a sua. Não é isso, pastor? Amém. Eu creio que tudo isso passa por um lugar de humildade que é regado pela oração. Nós precisamos ter muito zelo com aquilo que nós pregamos, nós precisamos ter muito zelo com a vida das pessoas a quem nós ministramos. E tudo isso passa por esse lugar que é o que está muito alinhado, muito atrelado com o estudo da palavra, que é a oração. A palavra do Senhor é muito clara em dizer que nós não podemos discernir a palavra do Senhor sem a ajuda do Senhor. Não é possível discernir algo que é a voz de Deus falando conosco sem a ajuda do próprio Deus, sem a ajuda do Espírito Santo. Por isso nós precisamos sempre estar mergulhados nesse lugar de oração. Até é o que você disse, todos os avivamentos, todo esse mover da palavra do Senhor ao longo da história, ele sempre foi regado por muita oração. E hoje nós precisamos disso também. Precisamos mergulhar nesse lugar de oração, até mesmo para perseverar em buscar a palavra do Senhor, pedindo o seu discernimento, pedindo para que Ele nos dê entendimento, coragem para pregar o verdadeiro evangelho, que Ele nos dê a ousadia que Ele deu aos primeiros cristãos, e também para que nós não sejamos aqueles que espalham ao invés de ser aqueles que ajuntam, porque Ele é o Senhor da seara, é Ele que vai separar o que é bom do que é mal. Ele é o grande pescador de almas. Ele nos chamou para ser pescador de homens, para pregar o evangelho, mas é Ele que separa o bom do mal. Nosso papel é levar a palavra de vida, o verdadeiro evangelho, a boa nova, sabe? A gente nunca pode perder de vista que o evangelho, ele é a boa nova. Por isso nós precisamos sempre orar e clamar ao Senhor para que Ele nos revista de um espírito de humildade. O apóstolo Paulo já falava, olha, revistam-se de toda a humildade. E nós precisamos entender isso, que quanto mais nós avançamos na nossa jornada de fé, quanto mais conhecimento você tem da palavra do Senhor, mais humilde você precisa ser, mais humilde você precisa se tornar, não mais orgulhoso, porque Paulo ele também diz que o conhecimento sem amor, ele nos torna orgulhoso, mas o amor ele gera vida. Então o conhecimento com um fim em si mesmo, ele só vai te deixar orgulhoso, sabe? Nós precisamos da palavra de Deus para que ela nos ensine a amar. Nós precisamos da palavra de Deus para que ela nos ensine como o Filho de Deus deve viver, para nos ensinar a perdoar, para nos ensinar a criar os nossos filhos, para nos ensinar a viver um casamento saudável, para nos ensinar a lidar com os nossos... Tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra do Senhor. E debaixo desse espírito de humildade, regado por oração, eu tenho certeza que se você tiver um contato com a palavra de Deus de forma verdadeira, a sua vida nunca mais será a mesma. A palavra do Senhor... Agora, até mesmo por essa porta que você está abrindo aqui, de deixar esse programa entrar na sua casa, entrar no seu ouvido, no seu coração, ela está gerando vida em você, está gerando vida no seu coração, nas suas emoções, na sua família, nas suas finanças, porque esse é o poder da palavra de Deus. Maravilha, glória a Deus. Diegão, coloca para nós aí para a gente encerrar o programa uma selfie aí do pastor
Manuel, que está acompanhando o programa, né? Tá ligado em nossa programação, olha aí, ó. Um abraço, meu queridão. Pastor Manuel tá ligado. E ele também pede um abraço aí para toda a geração eleita, né, do grupo de jovens e adolescentes, né? E sábado tem culto, né, com o tema O Noivo Vem Aí. Olha que benção. Um abraço especial para a geração eleita, grupo de jovens e adolescentes da igreja aí do pastor Manuel, igreja quadrangular. Um abraço, meu querido. Deus abençoe e estamos juntos, né? Qualquer hora dessa você vai estar aqui com a gente novamente para estarmos nesse momento especial, tá bom? Minha gente, nós já praticamente estamos no final do programa. Nós vamos continuar essa entrevista, Samuel? É um convite, meu amigo? É um convite, né? Vamos continuar então, em nome de Jesus. Pronto, se Deus então, quiser. Semana que vem, amanhã vai estar um pastor Batista aqui com a gente, pastor pela primeira vez. E semana que vem a gente continua os elementos do crescimento cristão, não é isso? Amém, em nome de Jesus. Pronto, então, muito obrigado a você que acompanhou o programa Impacto da Fé aqui junto com a gente. É uma alegria enorme estarmos juntos, especial. É uma alegria fazer parte das suas manhãs, né? 11 horas conectados aqui com a gente. E eu quero convidar você agora, se você puder, orar conosco. O pastor Samuel vai estar orando por todos que enviaram suas mensagens pelas plataformas digitais, Facebook, WhatsApp, enfim, por todos os que estão acompanhando, seja pela TV ou pela internet, e também aqueles que enviaram suas mensagens. Amém. Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai, por cada pessoa aonde essa palavra tem tocado, onde esse programa tem alcançado, Pai, pelas famílias que eles representam. Nós liberamos, Pai, a Tua bênção sobre cada um deles, Senhor. Que o Senhor venha transformá-los, Pai, de dentro para fora. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar para transformá-los de maneira sobrenatural. Que haja novo nascimento naqueles que precisam nascer de novo, Pai. Que haja restauração naqueles que precisam ser restaurados. Que o Senhor venha, Pai, com o Teu Evangelho poderoso, através da Tua palavra, através da presença do Teu Espírito Santo, levar vida a cada um deles, Pai. Trazer resposta aos seus conflitos, às suas petições, Pai. As crises que eles têm vivido. Que o Senhor os alcance com graça e com misericórdia. E providencie os milagres necessários, Pai. Para que o Teu nome seja glorificado através da vida dele. E para que o Teu reino avance na nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você, querido telespectador e internauta que acompanhou o programa Impacto da Fé de hoje. Até amanhã, assim se Deus nos permitir, mais um programa. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, seus caminhos. Fiquem na paz e tchau!